Fala galera, aqui é o Eduardo Bisso, fazendo a primeira das videoaulas dele, né? Essa videoaula tem o intuito de que? Apresentar um projeto bem pragmático, usando algumas tecnologias, no começo mais básico, né? Então nós vamos criar uma aplicação em Swing, usando arquitetura MVC, alguns padrões de projeto no final, né, como o DAO, como o Command, Factory e outros, e para dar uma tirada da inércia da galera e para apresentar algumas características da linguagem Java e do próprio Swing, tá? Então, como modelo, eu vou usar uma aplicação que minha irmã tinha pedido para eu fazer. Minha irmã é dentista, né? Ela pediu para fazer uma clínica. Olha só o TXTzão aqui, né? Um sistema para a clínica dela de odontologia. Ih, ó, tá até escrito errado, odontoló. Em que ela gostaria de gerenciar, né, algumas coisas, como os pacientes, os dentistas, as consultas realizadas por eles, né, os contratos e os pagamentos, tá? Então, quando a gente começa a olhar esses macro requisitos, né, gerenciar, né, o que é o gerenciar, né? É o famoso, nós podemos traduzir isso para um famoso CRUD. Um create, algo que faça create, read, update, delete, liste todos, pesquise, né? E outras coisas. Então, por exemplo, temos gerenciar quem? Os pacientes, os dentistas, as consultas, os contratos e os pagamentos, né? Ou seja, daqui, só desses macro requisitos a gente já pode deduzir um conjunto de entidades, de tabelas e assim vai. Então, a primeira coisa, eu particularmente gosto de criar inicialmente as nossas entidades e depois nós criarmos a nossa tabela no banco de dados, tá bom? E para depois só a gente começar a brincar, beleza? Então, esse projeto ele foi construído para demonstrar. Olha lá, quem está falando aqui é o Dudu. Vocês estão escutando a mala. Ele veio atrapalhar a nossa videoaula. Então, é a risada dele. Então, beleza. Galera, é bem homemade mesmo, tá? Então, se qualquer interrupção vai ficar no estado. Então, vamos lá. Olha só. Ele está rindo. Então, olha só. Vamos criar aqui, né, um projeto usando Eclipse inicialmente, né? Justamente para quê? Para dar uma impressão, dar um comportamento de dois grandes caras, né? Dois grandes padrões, separar, né? Tirar aquele estigma que nós tínhamos de antigamente. Poxa, eu tenho que construir a telinha e tal. Não, vamos fazer um negócio mais um esquema base, em que é o padrão do MVC, né? Vamos construir toda a camada de modelo e depois vamos construir a camada de apresentação, que é a telinha. Então, para fazer isso, nós vamos usar o Eclipse inicialmente e depois nós vamos usar o NetBeans, tá? Eu estou aprendendo a fazer videoaula ainda, então pode ser que, olha só, 3 minutos. Que algumas coisas parecem ficar meio extensas, mas vamos ver como que fica. Beleza? Mas é bom a gente ter essa introdução inicial. Então vamos lá. Olha só. No Eclipse, né? Eu estou usando o Helios, mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí em mãos. Eu só peço para que vocês não fiquem com miguelagem de download, né? Vão lá e baixem o Eclipse lá, aquele de versão JE, né? Que aí fica mais legal. Tanto ele quanto o NetBeans. É muito mais fácil trabalhar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos criar aqui o nosso projeto. Então vamos lá, New, File New, né? Ou, para quem curte mais, eu gosto da tecla Ctrl 3 do Eclipse. O Ctrl 3 do Eclipse é mágico, ele faz tudo dentro do Eclipse. Então no caso aqui, ó, como eu já tinha feito anteriormente,
um projeto Java, apareceu aqui, ó, Previous Choice, né? Então apareceu aqui o Java Project, é esse cara que eu vou fazer. Para quem não usa o Ctrl 3, pode ir lá, File New, Java Project, que tá tudo beleza. Vai que vai, fica lindo, maravilhoso. Então eu vou criar aqui Coque Odonto. É o nome do nosso projeto. Então o nosso projeto é Coque Odonto. Ele vai ficar nessa localização, ó, coloquei aqui no meu workspace, que eu chamei de vídeo aula, o nome do meu workspace, né? Nós vamos usar a virtual machine de execução, o Java SE, né, o default. E por enquanto é só. Legal. Então, como nós ainda estamos criando as nossas entidades e tal, não vamos adicionar nenhuma biblioteca e vamos adicionar isso paulatinamente. Beleza? Então vamos lá, vamos socar a bota aqui. Então, primeira coisa, se você olhar nas necessidades básicas, necessidades primárias, que minha irmã comentou, ela queria gerenciar pacientes, né? Paciente, nós poderíamos criar então a entidade paciente, né? Poderíamos criar então a entidade dentista, contrato, consulta e assim vai. Então vamos caminhar nessa linha e vamos ver como é que fica. Então eu gosto, para fazer modelagem, o Jude, uma ferramentinha bem simples. Super legal fazer essa videoaula com a Chiara chorando. Então vamos lá, eu vou chamar o Jude aqui, ele está numa pasta aqui que eu esqueci. Cadê tu? Tá tu. Isso aqui eu tenho que cortar. Ah, cadê? Tá aqui, Java IDS. Oi. Nossa, tá. O Jude, eu acabei não comentando, o Jude é uma aplicação que era antigamente chamada de Jude e agora chama Astar. Então é esse aqui, ó, tá vendo? Bem legal, é essa aplicaçãozinha que eu gosto de usar para modelar. Bem simples, leve, né? Sem frescura. Então nessa aplicaçãozinha vamos criar o diagrama de entidades e o de relacionamento entre as entidades. Só para nós termos uma visão macro, uma visão, né, inicial do relacionamento entre todas as entidades, né? E para isso vamos usar a diagramação ML. Então, a entidade principal aqui é o paciente, né? Paciente, que nesse caso também poderia ser chamado de cliente, né? Se eu for pensar de uma maneira mais simplista, um paciente nada mais é do que um cliente de alguma loja, né? De uma coisa mais genérica. Então, por exemplo, se você está concebendo um sistema em que você quer que ele possa ser aplicado para qualquer ramo, né, o comércio, varejista, assim, de maneira mais em geral, você poderia chamar de cliente, né, sem problema, e fazer pequenas adaptações no modelo. Então, o paciente, nós temos aqui paciente, nós temos também a entidade dentista, né, que a dentista em si é uma pessoa, né? Nós temos a entidade consulta. Só estamos jogando aqui. Vocês estão percebeu como é que tá? Como é simples? A partir de um conjunto de macro requisitos, você começa a derivar algumas coisas. Nós estamos aqui trabalhando com as entidades de domínio, né? Então vamos voltar que eu esqueci, né? O que ela queria mesmo? Então aqui é paciente, dentista, consulta, contrato e pagamentos. Contrato e pagamento. Aí se você começar a olhar aqui, vamos perguntar o seguinte: um paciente tem dentista?
Um dentista tem paciente? Tem. Um dentista tem consulta ou consulta tem dentista? Né? Um dentista, uma consulta é realizada por um dentista a um paciente, né? Então, se você fosse pensar, poderia ter aqui consulta, ter uma agregação, né? Porque paciente existe sem consulta. Então, vamos fazer por agregação. Uma agregação, né? A princípio, unidirecional, dado a setinha, né? Em que uma consulta só vai poder ser feita para um paciente. Então, eu vou adicionar aqui paciente. Olha só como o Jude é bonitão. Ou seja, consulta tem um paciente. Eu posso fazer aqui também. Olha só que legal. E não funcionou. Vou dar um ESC. Vamos lá, fazer de novo. O dentista existe sem a consulta, então de novo uma agregação. Então aqui, põe dentista. Beleza. Um contrato tem um paciente. O contrato ele vai... Depois a gente pensa no contrato, por enquanto, tá bom? Mas sacaram já o esquema, como é que é? De concepção das interfaces, concepção das classes. Então, seguindo essa linha, né? Eu não gosto de fazer geração de código a partir, por exemplo, o Jude ou a Star, né? A versão Professional tem isso. Eu particularmente não gosto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar no dedo mesmo, vamos criar as entidades e depois começar a descobrir novas entidades, que nós vamos ver que para algumas coisas, só esse modelo macro, só esse pensamento inicial, ele está furadéssimo. Beleza? E vamos socar a bota então. Então vamos lá para o nosso Eclipse. Aqui no nosso projétil. Vamos lá, vou dar um Ctrl 3 é lindo, olha só. New, isso aqui é legal, tá vendo? Eu faço new, escrevo new aqui, ó. E eu posso, por exemplo, new class, se eu sei um pedaço do que eu quero, ele acha. E qual que é mais legal? Vamos supor, você tem um projeto grande, né? Com um monte de classes já. Você dá o Ctrl 3, aí escreve o nome da classe, no qual você está querendo procurar, ele acha. É fantástico. Então, olha só, primeira coisa, vamos definir um pacote padrão para o nosso projeto. Então, o esquema de pacote, né, é como se a gente estivesse olhando para a URL ao contrário. Então, a URL da minha irmã é coqueodonto. Então, eu vou escrever aqui, ó, br.com, que é comercial, né, é um sistema nacional, coqueodonto. Ponto, beleza. Então, aqui, ó, coqueodonto, aqui é o nome do nosso sistema. Então, se você tem uma empresa, você pode chamar aqui como empresa. Então, vamos supor, se eu estivesse aqui fazendo um sistema da empresa do Bisso. Então, Bisso, que é o nome da empresa, e o produto, tá? No caso, eu não quero colocar Bisso, não, que não vai ficar muito bonito. Vai ficar um pouco feio até. Então, vamos tirar esse Bisso daqui. Vou manter aqui só o coqueodonto. Tá legal. Então, legal. Aqui, então, nós vamos criar agora a nossa entidade. Nossa entidade, na camada de modelo, né, ela ficaria algo parecido dessa forma. Eu vou chamar aqui o meu o PowerPoint. Depois eu mostro o PowerPoint, tá bom? Pronto, aí tá no jeito. Então, a camada de modelo é onde vão ficar todas as suas entidades, todas as suas classes de serviço, todas as suas classes de persistência, tá? De uma forma bem segregada. E a gente vai entender por que dessa segregação. Tá? A segregação é importante para que você consiga fazer um processo mais evolutivo sem ter muitos afetados, né? Evitando construir assim uma aplicação monolítica. Então vamos colocar aqui, vamos chamar de modelo, para deixar bem forte
o conceito de MVC, tá? E vamos chamar de entidade. Tá sendo duro escrever esse código aqui, principalmente em português, porque eu não gosto de escrever código em português, tá? Eu chamaria isso aqui de model, entity, ou todas as entidades em inglês e tal. Mas é frescura, então vamos escrever tudo em português mesmo. Essa é uma frescura que se lasque. Então vamos lá. Entidade, vamos criar aqui entidade paciente, né? Entidade paciente, ela é pública, né? Nome da classe paciente, ela é pública. Não vamos adicionar nenhum main, né? Outro detalhe, depois eu falo um pouquinho do main para vocês, só para não tirar. Vou te falar para gerar os comentários. Não vou, tá bom, vou fazer isso. Ficou em dúvida? Então olha só, criamos a nossa classe paciente, né? Então vamos criar então a nossa classe, as outras classes que nós já vimos, e depois vamos começar a popular essas classes com um conjunto de atributos, e aí vai surgir novos atributos, e assim vai, tá bom? E aí vai continuar assim a brincadeira. Então o grande lance, gente, é que criar um sistema deve ser divertido. Então por isso que eu acabo dizendo que é continuar a brincadeira. Então criamos paciente, vamos criar dentista. Poderia chamar de parceiro, né? Mas dentista tá legal. Dentista, Ctrl 3 novamente. Percebam, né? Pô, Ctrl 3 é lindo, já tá aqui na mão, ó. Paciente, dentista. O que mais? Vamos voltar lá, né? Porque eu esqueço também. Consulta, contrato e pagamento. Beleza. Consulta. Ctrl 3. Contrato. Ih, errei, olha o que eu escrevi, ó. Cabeçudo. É classe, ó. Contrato. Minutinho só. Voltando, galera. Então, aí é o seguinte. Então nós estamos criando aqui, criamos a contrato, paciente, dentista. E vamos ver. Eu acho que foi isso. Falta pagamento. Vamos criar pagamento. Então, class pagamento. E tá na mão. É só ação. Então olha só. Vamos começar a definir a entidade aqui, paciente, que sem o paciente, o dentista não sobrevive, e sem isso não tem contrato, que não tem pagamento, e assim vai. Então esse é o principal, é a entidade principal, né? Então, um pagamento, ele vai ter um ID, que nós para isso vamos criar ele como private, vamos criar como um long, né? Vamos dizer que ele tem muitos pacientes, né? Ele tem um montão de pacientes. Então, para isso, vamos usar um long, private long, vamos chamar de ID, né? Que é o ID do cliente, tá? Vamos criar também com nome. Vamos colocar aqui um outro texto que vai ser algumas informações de RG, CPF, né? E nome RG, CPF. Vamos colocar aqui outras informações como string section. Por exemplo, section nós poderíamos usar um menu para isso, né, que é como se fosse um tipo. Então, para isso nós podemos criar um menu, tá? Para representar sexo, masculino, feminino, tá? Então, para isso vamos criar. Então, percebeu o lance aqui? Nós estamos criando classes, Então, vamos criar aqui, ó, ver uma outra forma como o Eclipse faz
para criar que você pode fazer, né, quando você tiver que fazer concebendo os seus sistemas, para criar classes. Então olha só, vamos testar aqui, ó. O nome é sexo type. Então olha só, um grande lance, toda vez que você cria um enum, você vai é bacana colocar ele como type, o tipo, né? Sexo. Percebeu que tá vermelho aqui, ó? Perceberam que tá aqui, ó, marcando em vermelho? Porque ele não está conseguindo encontrar essa classe, realmente ela não existe. Então, mas olha só, quando nós passamos com o mouse em cima, perceba que o Eclipse ele mostra para nós aqui set fixes available para isso. Então, vamos usar aqui, ó, o create enum, que está lá embaixo, tá vendo? Create enum sexo type, bem legal. Tá vendo como é feio criar código em português? É isso. Então vamos criar aqui a nossa enum, que é M, né? E F de masculino e feminino, separado por vírgula. Eu gosto de colocar vírgula aqui assim. Beleza? Então agora vamos criar um construtor nessa classe. Para quê? Para que a gente também tenha uma descrição para esse cara. Então vamos adicionar aqui um atributo private string, né? String descricão, lindo, maravilhoso criar código em português. E vamos criar um construtor. O construtor em enum não pode ser público. Por quê? Ninguém mais, fora a própria enum, pode criar uma instância dessa enum. E lembrando que o construtor é a porta de entrada para a criação de instâncias. Então vamos lá. Vamos criar um construtor aqui como sexotype. Estão vendo? Que ele já aparece como private. Super bacana. Então, vamos cair aqui. Construtor recebendo uma string descrição. E aí, isso, ponto, nossa descrição. Ctrl espaço, até aquela linda, maravilhosa, né? Pum, pum, pum. Aí lá em cima começou a ficar vermelho, né? Ficou vermelho ali em cima. Por quê? Porque ele não tem mais o construtor default, nosso enum. Então, para isso, nós precisamos informar a descrição aqui, ó. Masculino, feminino. Então, olha só. Agora? Tá, beleza. Poderia também, aqui acabamos esquecendo de fazer, acabei esquecendo de fazer, que é adicionar, né, os getter e setters para a descrição. Então, para fazer isso, o Eclipse também tem uma tecla mágica, né, que no NetBeans é o Alt Insert, e aqui é o nosso amigo, que tem mais nada menos do que o nosso amigo Ctrl 3. Ctrl 3 na jogada novamente. Aí, ó, eu quero fazer um setter, né, um getter. Então, vou procurar por getter. Olha só que legal, já aparece ali, ó, Generate Getter and Setters. Estão vendo que chique? Aí, e aí vou selecionar a descrição, né? O Eclipse ele tem um pouco mais de opções, né, nesse momento. Então ele fala, você quer adicionar logo após o sexotype, olha só. Tá vendo? Vamos adicionar aqui logo depois do sexotype. Tá aqui, ó, lindo, maravilhoso. Então, interface criada, meu Ctrl S, não sei porque não está funcionando direito. Sei lá. Bom, então tá pronta a nossa enum sexotype. Então vamos voltar para a nossa classe paciente, né? Então criamos sexotype,
Vamos voltar para paciente e perceber que, ó, já ficou legal, né? Já ficou bonito. Tá com alguns warnings, mas não se preocupem por enquanto, que esse warning não... Deixa eu ver como é que eu faço para parar o vídeo. Não tem tecla de atalho. Então, beleza. Vou dar um stopzinho aqui. Bom, então nós criamos aqui a nossa enunsexo. E vamos começar a criar endereço. Agora a primeira pergunta, que eu esqueci de fazer para minha irmã. A gente pode ter muitos endereços, né? Se eu fosse colocar endereço aqui, percebam, vamos lá, fazer uma análise inicial. Private string, endereço, né? Private string, cidade. Private string, bairro. Private string, CEP. Private. Poderia colocar país, né? Mas acho que CEP, cidade, bairro, tá lindo. Endereço eu contemplaria tudo, né? Número, tal, esse tipo de coisa. Estaria tudo dentro junto com o endereço. Isso tudo aqui não é endereço? Ih, errei. Todas essas informações aqui não são de endereço? São, não são? Ou não? Será que não é? Bom, a princípio parece que são. Eu poderia usar entidade e endereço em outras classes? Possivelmente a resposta seria sim. Então, seguindo esse possivelmente a resposta poderia ser sim, vamos trabalhar, né, nessa variação em que eu poderia ter essa variabilidade no meu sistema. Então vamos fazer uma refatoração aqui, jogar essas informações aqui na classe endereço. Então para isso vamos selecionar todos, né, como eu fiz aqui, selecionei todos os atributos, colocar com o botão direito, vou fazer uma refatoração. Vamos ver se o Eclipse tem isso. Eu não lembro de cabeça. Vou chamar essa opção. Extract Class, está aqui, ó. Ah, tá lindo aqui, ó. Lindo. Extract Class, vou criar uma classe para isso. Vamos lá. Olha que lindo. Não, cara, cabeçudo, não é isso não. Então, eu achei que ele fosse mais esperto, mas não é tão. Mas ainda assim ajudou. Então, a única coisa que eu quero é criar interface endereço, a classe endereço, endereço, field name, endereço, tá vendo? E fala para criar os getter and setter já, tá vendo? Vamos fazer um preview para ver como é que fica. Pá, olha lá que da hora. Ó, fez um create endereço aqui em cima como ele estava demonstrando. Class, endereço, string papapá, endereço, né? Criou um construtor default. Criou os getter and setters. Ah, mulher, que lindo, hein? Eu não tinha visto ainda. Primeira vez. E a nossa classe paciente, como é que ficou? Tudo isso, toda aquela parte, todo aquele bloco de código, como vocês estão vendo aqui, ó, foi substituído por uma única entrada de endereço, tá? Ele colocou um igual, uma atribuição lá, a gente vai arrancar. Não é necessário nesse momento. Então, beleza. Então, essa parte inicial do vídeo, né, demonstra, parece meio chata, meio enjoada, mas ela é bem interessante, que muitos acabam emperrando nessa parte justamente. Tá? Então, como já está dando meia hora de vídeo quase, eu vou parar por aqui e eu vou criar um outro para fazer o restante. Então essa é a primeira parte da nossa videoaula, né? Eu acabei falando bastante aqui, codificando menos, e eu quero agora codificar mais nas próximas. Mas é isso. Por enquanto é só. Então galera, para a próxima videoaula nós vamos terminar o paciente e dar continuidade nas outras classes, fazendo isso que nós fizemos. Obrigado. Beijo do bicho.